Bom, a Beatriz é uma jovem empresária, uma mulher negra de pele clara, do centro de São Paulo, muito sonhadora, muito imaginativa, extremamente ativa e curiosa e que adora estudar sobre tudo que você imaginar. Meu maior sonho pessoal é conseguir construir para mim uma vida gentil. Enfim, abrir esferas na minha vida de forma gentil. Então, se eu quiser a maternidade, que seja gentil, a minha formação profissional, que seja gentil, a minha relação com os meus amigos, com a minha família, que eu consiga ter a gentileza do espaço, do tempo, da escuta. E quanto à minha vida profissional, o meu maior sonho é conseguir fazer com que a Bráfrica se torne um grande guarda-chuva, que debaixo desse guarda-chuva tenham iniciativas que incentivem as pessoas a curtir a vida. A gente tem um slogan que é Gente Preta Curtindo a Vida. Bom, a Bráfica é uma agência de afroturismo, onde a gente trabalha tanto destinos nacionais quanto internacionais. Então, destinos nacionais, a gente viaja por 7 estados aqui no Brasil. A maioria desses estados já são estados de destaque para o turismo, mas nós fazemos uma abordagem em que a população negra está no centro da experiência, então no centro da narrativa. Um exemplo muito ilustrativo é Maceió. Maceió é conhecida como Caribe brasileiro. A gente viaja não só para ir às praias, que são realmente muito lindas, mas também para ir ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares. E a gente entende de que você não está perdendo um dia de praia, você está enriquecendo a sua experiência de viagem. Então, aqui no Brasil, a gente proporciona tanto o entretenimento de sol e mar, que é muito forte no nosso país, quanto o aprofundamento cultural da população negra dessa região, sem pesar, sem ficar com cara de excursão de escola. Na minha jornada empreendedora, eu acho que o meu maior acerto foi me planejar. Então, antes de me jogar 100% para ser a dona da Bráfica, eu levei mais de um ano entre ter a ideia, incubar ela e executar. Então, eu comecei a executar a ideia ainda trabalhando como CLT e tendo tempo de errar e acertar sem com que aquilo colocasse em risco a minha saúde financeira. Um grande erro foi ter mergulhado 100% na empresa antes da pandemia. Então, eu não tinha como saber. Passei por muita dificuldade, tanto pessoal quanto profissional, para poder lidar com com isso novo que estava abalando o mundo inteiro. Eu considero que é isso, assim, ao mesmo tempo que eu me planejei muito bem, eu não estava planejada, acho que ninguém, na verdade, estava planejado para o que veio por aí. Então, eu acho que o meu maior erro foi esse, talvez não ter tido tanta atenção ao cenário internacional. Se dinheiro não fosse problema, eu mudaria no meu negócio o tamanho dele. Eu ampliaria. Então, eu acho que em vez de operar em 7 estados, a gente ia operar no Brasil inteiro. Eu abriria filiais no continente africano, porque existe também essa demanda, e essa vontade de pessoas do continente africano em viajar no Brasil, então não só ser emissivo, como também ser receptivo. Então eu acho que eu teria filiais espalhadas pelo mundo todo, equipes de busca e pesquisa. Eu acho que eu criaria um trabalho dos sonhos para as pessoas, que é poder passar a vida viajando e descobrindo novos roteiros, festivais. Bom, eu sou muito inspirada pelos meus pais. Meu pai e minha mãe, os dois são empreendedores. Então, não havia essa palavra até algum tempo atrás, então eles sempre foram autônomos. Eu ouvi muito do meu pai desde nova, de que, Bia, se você quiser estourar uma bolha financeira ou quebrar um teto que uma empresa coloca em você, você vai ter que abrir o seu próprio negócio. Então, eu com, 16, 17 anos, ouvia isso do meu pai. Então, ele é uma inspiração, ele fez isso pela gente. Então, a condição de vida no qual a gente foi criado foi muito em busca desse objetivo dele. Meu pai, ele começou como pirueiro.
e hoje ele tem uma microtransportadora. E minha mãe, eu brinco que a minha mãe ela é um trator, assim, então ela faz tudo que você imaginar. Minha mãe já vendeu gelinho, fez biscoito amanteigado, manicure, cortou cabelo, agora ela tá fazendo marmita fitness. Então a minha mãe é uma pessoa que não tem tempo ruim. Quem quer trabalho, cria trabalho. Eu imagino um futuro no qual pessoas pretas possam usufruir de todos os produtos possíveis voltado ao bem-estar. Se a gente for parar para pensar, o mercado de bem-estar ele ainda é muito fechado na branquitude. Eu vejo, assim, das minhas viagens que eu já fiz tanto ao continente africano quanto à Europa, você vê produtos de lazer, de bem-estar, de descanso, que não são oferecidos ao público brasileiro, né? E não à toa a gente tem uma população que é tão exausta, tão cansada, tão ansiosa e tão propensa à depressão. Eu entendo que você ter um futuro no qual você olha e você fala, nossa, eu vou conseguir agendar uma massagem, que seja, né? Eu vou conseguir agendar um momento de relaxamento e conexão com a minha família. Para mim é um futuro brilhante. É um futuro próspero, é um futuro gentil. O que eu fiz com a maior quantidade de dinheiro que eu recebi pelo meu trabalho foi mais ou menos uns 80% eu guardei e deixei rendendo. E me agrada muito saber que esse dinheiro está rendendo e gerando mais dinheiro exatamente agora, enquanto eu estou aqui falando com vocês. Isso me deixa muito feliz. E a outra parte, metade investi na empresa. E o que isso quer dizer? Investir em viagens. Então, eu fiz viagens para o exterior, então comprei passagem aérea, investi em hotel, para poder trazer essas experiências de viagem para o Brasil e expandir o meu network internacional. E a outra metade eu investi em bons looks e uma consultoria de moda, porque eu entendi que tanto eu quanto a minha empresa estamos tomando uma projeção no qual, para mim, eu senti uma deficiência desse alinhamento de imagem. Então, para mim, foi um investimento pessoal, mas barra profissional também. Bom, a minha relação de dinheiro com a minha família, ela é muito tranquila. Então, assim, meus pais sempre me ensinaram a importância de guardar dinheiro. Justamente por eles serem autônomos, sempre teve um sentido de urgência na fala assim, bom, a gente não sabe se mês que vem tem trabalho. Então, se for comprar alguma coisa, é melhor você não fazer dívida. Guarda primeiro e compra à vista. Então, eu fui educada dessa maneira. Eu, quando fiz 15 anos, meus pais chegaram para mim e falaram assim, olha, Bia, tá aqui um cartão de banco no seu nome. Se você gastar isso em 2 dias, você está gastando 15 anos de poupança que a gente criou para você. Então, todo mês a gente colocava R$10 na sua conta. Então, tá aqui um dinheiro. Saiba usar com sabedoria. E eu falei assim, caramba, eu tenho dinheiros, e agora? E eu sempre fui muito controlada, então eu não sou uma pessoa de excessos, assim. Na verdade, eu sou um pouco mais do que controlada, eu sou meio mão de vaca mesmo, assim, sou conhecida entre os meus amigos por ser a mão fechada. Bom, a conversa sobre dinheiro dentro da minha rede de amigos, ela tem altos e baixos. Então, eu percebo que existe muito tabu em guardar dinheiro ou sequer ter dinheiros, né? A fala mais comum é, eu gastei tudo, ou eu não sei o que vai ser do mês que vem. Então, acaba se normalizando essa fala de escassez, essa fala de estar sempre ali na corda bamba. E justamente eu, por ser uma pessoa que guardo dinheiro e sou conhecidamente mão de vaca, eu acabo sendo a piada, então, no grupo, do tipo, a Bia não vai fazer isso, ou a Bia não vai comprar tal coisa porque ela é mão de vaca. Então, eu sempre falo no sentido de, gente, sim, eu tenho dinheiro guardado, se eu precisar de alguma coisa, eu uso, se não, tá lá, tá quietinho lá. Então, eu ouço muito, tipo, mas vai morrer e esse dinheiro vai ficar para quem? Eu prefiro viver a experiência do que guardar. Então, acaba se normalizando e trazendo até para um tom de piada essa questão de
quem guarda dinheiro versus quem não guarda dinheiro. Então, por isso que eu digo que ela tem muitos altos e baixos, porque essas minhas amigas que não guardam dinheiro, uma hora ou outra vêm reclamar comigo que estão endividadas ou que quer reformar a cozinha e não tem dinheiro, vai precisar pedir um empréstimo para fazer ou pedir para alguém da família para poder fazer essa reforma. Isso faz com que eu tenho chega o meu lugar de fala, tipo assim, então, né, lembra que se tivesse guardado um pouquinho, não ia precisar. Então, eu nunca consigo exercer muito a fala educacional, porque eu parto desse princípio de, mas ela não gasta com nada mesmo, então a Bia não vale. Então, assim, de fato ainda é um tabu, não é tão aberto quanto poderia ser, né? E eu digo até não é tão produtivo quanto poderia ser. E uma coisa que eu entendo e que para mim é muito, eu acho que é algo que a gente tem muito que desconstruir, é que não é feio ter dinheiro. Não é feio não ter dívida. Não é feio você ter dinheiro guardado e falar assim, tá, eu posso me proporcionar essa viagem, ou do tipo, não, eu gosto dele guardado e eu quero guardar mais. Bom, quando a gente fala de educação financeira, eu, Bia, entendo de que era necessário ter isso na escola, né? Então, saber guardar e saber gastar também é algo que deveria ser ensinado na escola, junto com a formação de caráter. Porque hoje, né, assim, nesse mundo capitalista que a gente vive e nesse mundo das redes sociais, a maneira como você gasta constrói o teu caráter na sociedade. Então, ali, naquele momento em que aquele ser humano está construindo caráter, você ensinar aquela pessoa como guardar e como gastar é muito importante. Então, eu tive essa educação financeira em casa, mas ela é muito mais orientada para o como guardar do que para o como gastar. Bom, as instituições financeiras aqui que eu tenho relação é muito dúbio, assim, porque tem alguns bancos que eu vejo algumas ações populares no qual eu falo, nossa, isso daqui é muito legal, isso daqui engaja uma sustentabilidade, isso daqui engaja a cultura. Mas quando você amadurece um pouco e entende todo o mecanismo, você fala, gente, isso daqui é a migalha da migalha da migalha. Então, hoje eu encaro ir a um banco a mesma coisa que no hospital, assim, me desagrada profundamente. A minha relação começa a se tornar um pouco mais autônoma e até mais divertida quando tem as fintechs, né? Então, quando você começa a desmembrar. Então, enfim, essa primeira conta que eu tive era uma conta poupança e tudo você faz ali. Meus pais ainda operam muito dentro dessa cabeça, né? Então, é um banco no qual você faz tudo. E aí, eu entendendo as possibilidades, as novas possibilidades, comecei a desfragmentar. Então, meu cartão de crédito é em um investimento é no outro, a conta corrente no outro. Isso me deu uma segurança maior mesmo de saber que eu tô pegando não sei nem te dizer se é o melhor produto de cada banco, mas a melhor navegabilidade em cada banco. Em breve, mais histórias, trocas, vidas, impacto. Esse fio não acaba por aqui, porque a transformação só está começando.